Todas as discussões públicas, praticamente todas, são baseadas na trapaça. E as pessoas que são intelectuais, são estudiosas, que querem um grau de certeza maior, nunca, nunca, nunca podem acreditar na mídia popular. Isso é uma vergonha, porque 40 ou 50 anos atrás, nenhum homem de ciência, nenhum estudioso se baseava na mídia popular. Nenhum, nunca. Eles liam revistas profissionais, estudos profissionais da sua área. Ninguém citava a Folha de São Paulo ou o Globo, meu Deus do céu. Eu imagino, por exemplo, sei lá, o Otto Maria Carpo, né? Baseando a sua opinião numa coisa que saiu no Globo ou na Folha. Isso era impossível. Ninguém fazia isso. Pega o historiador comunista, Nelson Werneck Sodré. Ele nunca fez isso. Ele tinha vergonha na cara, pô. Hoje em dia, a opinião da mídia virou um negócio sacrossanto. Então eu me lembro de um estudo que eu escrevi nos anos 70. Quando eu comecei a ficar realmente impressionado com o poder da mídia. Eu disse, olha, até aqui existia um negócio chamado cultura, alta cultura, que tem a sua dinâmica própria, tem a sua produção própria, etc, etc. Existe o reflexo disso que sai na mídia. Não é isso? Então, a mídia noticia jornais, noticia conferência que o seu fulano fez, noticia discussão que está havendo de professores. Quer dizer, a mídia reflete de longe a atividade real da alta cultura. Só que nos últimos tempos, a tendência é a mídia mandar na alta cultura. Quer dizer, ela dirige a atividade da alta cultura. Isso eu escrevi na década de 70. Era um processo que estava começando. Hoje está consumado. Acabou. 50 anos atrás eu escrevi isso. E eu já estava com medo naquela época. Eu estava trabalhando no Jornal da Tarde e via, quer dizer, o peso intelectual que o jornal começava a ter. Por exemplo, o Estadão, naquela época, ainda tinha o suplemento literário. Então você tinha o jornal, que era uma publicação popular, e dentro dele você tinha um negócio de mais alto nível, que era o suplemento literário. Daqui a pouco, o suplemento literário desaparece. E começa a surgir outro tipo de suplementos, como o Mais da Folha, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais. Não é isso? Que já não era um suplemento, não era uma coisa escrita por escritores, por filósofos. Não, era jornalismo, gente. Palpiteiros. Palpiteiros, jornalísticos. E hoje esse processo está consumado. Então, você imagina, você pega, por exemplo, o nosso congresso inteiro. Quantas pessoas cultas tem ali? Eu respondo, nenhuma. Nenhuma. Só tem semi-analfabeto. Todos são semi-analfabetos, do primeiro ao último. Tem uns que reconhecem, tem o mérito de reconhecer. Mas outros se acham senhores doutores. Quem pode resolver isso? Nós podemos resolver. Ninguém mais vai resolver. Ninguém vai estar consciente disso. Ou seja, temos que restaurar não só a intelectualidade, mas restaurar a autoridade da intelectualidade. A autoridade que é baseada no quê? Na honestidade intelectual. Temos que impor padrões de honestidade intelectual que foram totalmente esquecidos. Quer dizer, quando aparece um cara que nesse seu Ranfoldo, né? O que esse cara entende? Chega lá, sou doutor, não sei o que. O que significa, rapaz, um papel assinado por outro semi-analfabeto igual a você? Você acha, por exemplo, que eu aceitaria um diploma assinado pelo seu Gianotti? Que dizia que filosofia é uma atividade com textos? Eu falei, você não sabe o que é filosofia, então, por favor, não ensine isso, muito menos para mim. Não tente me ensinar essa coisa, você não sabe nada disso aí. Então, eu na época convivia muito com o Rolf Kuntz, que era jornalista e era professor lá da filosofia. Ele estava consciente dessas coisas, mas era o emprego dele, não podia ficar falando. Então, você vê, quando você vem de uma família pobre, a conquista do emprego é uma questão vital para você. Então o emprego tem uma autoridade sobre você. Mas espera um pouquinho, você precisa deixar que essa autoridade entre na sua alma.
Você precisa obedecer realmente, sinceramente, do fundo da alma, ou você precisa apenas fingir? Basta fingir. E saiba que está fingindo, porra. E até confesse que está fingindo. Você pensa que o seu patrão vai achar ruim? Você dizer que eu finjo que respeito você, ele sabe que é fingimento. E se é profissão intelectual, mais ainda você tem a obrigação de saber que está fingindo. Né? Você tem que levar isso a fingir, você tem que fingir apenas para o público que está interessado no seu fingimento, ou seja, os seus chefes, seus colegas, os outros não. Você não precisa, quando você vai no botequim da esquina conversar, você não precisa continuar fingindo. Quando você está em casa conversando com sua mulher e seus filhos, não precisa estar fingindo. Então, uma nova geração de intelectuais é a coisa mais urgente no Brasil. Senão, nenhum debate público vai ser sério jamais. Vocês não perceberam que nós temos um negócio chamado STF, Supremo Tribunal Federal? Que os caras sabem o que os caras entendem de direito? Nada. Nada. Todos vão lá com o rótulo de saber jurídico. Não sabem nada. Eles não sabem ler a Constituição, eles não entendem o que estão lendo, porra. Daí o pessoal pensa, não, eles são espertos. Não, não, não. Você pensa que é possível você viver enganando as pessoas sem uma dose substancial de auto-engano? Ninguém aguenta, porra. Pra você enganar os outros, você precisa enganar você primeiro. Ou seja, você começa enganando os outros e depois você começa a acreditar. E no fim você termina sendo um imbecil sincero. Mentiroso sincero. Tudo que você diz você acredita mesmo. O Alexandre de Moraes acredita em tudo que ele diz. No começo ele não acreditava, agora ele acredita. Porque de tanto você mentir, você tem que acabar de acreditar. Claro, não, para você começar a mentir. Tem que ter memória também. Você já parou para pensar o seguinte? Quando você inventa uma mentira, todos nós somos crianças, já inventamos mentira alguma vez, né? Você sabe que precisa sustentar aquela mentira, você precisa inventar outra e outra e outra e outra e outra, e você não consegue guardar todas na memória. E este é o problema. Então, a única solução é você esquecer que era mentira e passar a acreditar realmente. Você está entendendo por que o mentiroso tem de ser sincero? Ele tem de começar a acreditar naquilo que ele disse. E esse é o grande problema. Porque daí você criou a falsificação geral. Então, por isso que é importante que num país haja um certo número de pessoas que saibam distinguir o real do irreal. E que exerçam uma fiscalização. Essa é a função dos chamados intelectuais, meu Deus do céu. Se bem que a origem deles não foi essa. A origem deles foi bem mais vergonhosa. Os intelectuais surgem no século XVIII como propagandistas da Revolução. Mas eles não precisam ser somente isso. É isso. Então deu para entender?